Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. O presidente Lula encerrou hoje a viagem a Portugal. Em Lisboa, ele discursou no parlamento português, onde propôs soluções para conflitos mundiais. O discurso de Lula foi interrompido algumas vezes por parlamentares da direita portuguesa que seguravam cartazes com os dizeres "Chega de corrupção". Antes de encerrar os compromissos oficiais no país, o presidente Lula foi recebido pelo presidente do parlamento português, Augusto Santos Silva. Neste 25 de abril, em Portugal, ocorre a comemoração da Revolução dos Cravos, que lutou contra a ditadura do país. Durante o discurso no Parlamento Europeu, Lula foi aplaudido e alvo de protestos. Deputados portugueses de extrema-direita fizeram barulho, batendo na mesa, levantaram cartazes contra a corrupção e bandeiras da Ucrânia. Os deputados foram duramente repreendidos pelo presidente da Assembleia. Santos Silva pediu cortesia e educação. Lula prosseguiu com um discurso de pouco mais de 15 minutos. Falou da influência da Revolução dos Cravos no Brasil, disse que o movimento inspirou a redemocratização brasileira e prometeu empenho para que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia seja concluído. Lula voltou a falar sobre o conflito no leste europeu e mudou o tom sobre a guerra na Ucrânia após a reação negativa da comunidade internacional. É preciso admitir que a guerra não poderá seguir indefinidamente. A cada dia que os combates prosseguem, aumenta o sofrimento humano, a perda de vidas e a destruição de lares. As crises alimentar e energéticas são um problema de todo mundo. Todos nós fomos afetados de alguma forma pelas consequências da guerra. É preciso falar em paz. Para chegar a esse objetivo, é indispensável trilhar o caminho pelo diálogo e pela diplomacia. A presença do presidente Lula na Assembleia da República de Portugal também foi alvo de manifestações nas imediações do prédio que abriga o parlamento português. O esquema de segurança da região foi reforçado e foram instaladas grades de proteção para coibir confrontos. Lula encerrou a visita a Portugal e segue agora para Madrid, capital da Espanha, onde se encontrará com o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou que a CPI das invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra deve ser instalada nesta semana. Somente em abril deste ano, o movimento invadiu ao menos 11 locais. A Frente Parlamentar da Agropecuária pressiona para que a investigação ocorra contra as ações recentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Após a convenção do Republicanos, Arthur Lira contou um pouco sobre a expectativa. Nós esperamos que, se houver a instalação, que ela cumpra o papel dela. Há muita expectativa com relação a ela e que ela cumpra o papel e se investigar realmente o que houve para que a gente possa trabalhar com ela funcionando, né? O CPI é um instrumento geralmente de minorias e se ela acontecer, ela aconteça, mas o que nós vamos prezar pela continuidade da pauta. Entre os alvos das ações dos militantes em diversos estados estão fazendas, propriedades, áreas públicas e órgãos, como prédios da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA informou que houve 30 ocupações até o dia 20 de abril, porém no domingo o movimento entrou em mais 3 fazendas. A maioria já foi desmobilizada após negociações com o governo federal. O pedido de abertura da CPI foi protocolado no dia 15 de março na Câmara dos Deputados, com 172 assinaturas. A bancada ruralista, composta por 347 parlamentares, também quer acelerar a tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado de 4 projetos de lei que têm o objetivo de barrar a ocupação de terras por movimentos sociais.
O ministro Alexandre de Moraes votou para tornar réus mais 200 denunciados pela Procuradoria-Geral da República por incitar os atos extremistas de 8 de janeiro. O julgamento no plenário virtual do STF começou hoje e vai até o dia 2 de maio. Ontem, a Corte concluiu o julgamento que transformou em réus 100 denunciados pela PGR pelo vandalismo naquele dia. 7 ministros seguiram o voto de Alexandre de Moraes. Outros 2 votaram para rejeitar a denúncia contra os 50 investigados presos no QG do Exército em Brasília no dia seguinte ao vandalismo. E a Infraero deve cortar 1.500 funcionários após a conclusão do processo burocrático que envolve a 7ª rodada de concessões de aeroportos, declarou o secretário de Aviação Civil do Ministério de Portos e Aeroportos, Juliano Noman. A reestruturação será feita por meio do programa de demissão voluntária. Com isso, o quadro de funcionários deve ser reduzido de 2.000 para 500. A 7ª rodada de concessões foi realizada em 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro, e inclui a concessão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O número de psicólogos nas escolas do país é muito baixo em relação à quantidade de alunos. O dado faz parte de um estudo que mostra a necessidade de reforço desses profissionais, principalmente após os recentes ataques a unidades escolares. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Um levantamento feito com base no Censo Escolar de 2022 mostra que o número de psicólogos nas escolas brasileiras corresponde a apenas 0,05% do total de estudantes matriculados. Isso quer dizer que são cerca de 25 mil profissionais para 47 milhões e meio de alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio do país. Se fossem distribuídos um por escola, os psicólogos contratados atenderiam apenas 13,7% das pouco mais de 178 mil unidades de ensino. A gente lembra aqui que a contratação desses profissionais passou a ser uma necessidade ainda mais urgente após 2 ataques a escolas em um intervalo de apenas 9 dias, entre o final de março e o começo de abril. Um deles aqui em São Paulo, quando uma professora morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, e outro em Blumenau, Santa Catarina, onde 4 crianças foram mortas. A legislação brasileira obriga a oferta de profissionais de psicologia e também de serviço social nas escolas da rede básica do país desde 2019. Só que as contratações só aconteceram 2 anos mais tarde. E a implementação por estados e municípios um pouco depois, no começo de 2022. A aplicação da vacina bivalente contra a Covid para quem tem mais de 18 anos começou hoje em 9 estados do país e no Distrito Federal. São Paulo já informou que só vai começar a aplicar a partir de amanhã e apenas para quem tem mais de 50 anos. O governo estadual afirma que, mesmo com a liberação do Ministério da Saúde ontem, até o momento não enviou a quantidade suficiente de doses destinadas a todos os adultos, público de cerca de 23 milhões de pessoas. E veja a seguir: ataque russo a museu ucraniano deixa dezenas de feridos. E ainda, Ministério Mulheres que Vencem promove evento de evangelização e doação de roupas e alimentos. Nós voltamos em instantes, até já. Nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos, pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta terça-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana.
A entregadora, que também foi agredida pela ex-atleta Sandra Matias, foi presa por tráfico de drogas. Viviane de Souza, que teve a perna mordida na confusão que envolveu os entregadores e Sandra Matias, se apresentou na delegacia para prestar depoimento sobre o caso. Mas a entregadora também teve que se entregar para cumprir o mandado de prisão em aberto contra ela por tráfico de drogas em São Paulo. Viviane prestou depoimento por cerca de 4 horas para falar sobre as duas situações e depois recebeu voz de prisão. A advogada que representa a entregadora entrou com um pedido de revogação da prisão preventiva e ressaltou que, apesar do pedido de prisão ter sido feito pela Justiça de São Paulo, ela vai se empenhar para que, caso Viviane tenha que cumprir a pena, que seja cumprida no Rio de Janeiro, já que a família, inclusive o filho dela, moram aqui. E uma pesquisa divulgada pelo Instituto Pereira Passos aponta o bairro da Cidade Nova como o pior em desenvolvimento social. A região onde fica localizada a sede da prefeitura, no centro do Rio, aparece em último lugar no ranking que mede o Índice de Progresso Social, o IPS, no que diz respeito ao bem-estar humano. A pesquisa combina variáveis como indicadores de saúde, acesso a serviços básicos e nível de qualidade de educação. 158 bairros do Rio foram analisados e com o melhor IPS está a Barra da Tijuca, seguida de 9 bairros da Zona Sul. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. Obrigada, Anderson, e até amanhã. O painel do impostômetro, localizado na região central da capital paulista, deve atingir amanhã, ao meio-dia, R$1 trilhão, indica a Associação Comercial de São Paulo. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Este é o montante pago pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano. Na conta entre impostos, taxas e contribuições, incluindo juros, multas e correção monetária. O resultado será registrado com 7 dias de antecedência na comparação com 2022. A explicação para isso acontecer, segundo a Associação Comercial, é por conta do aumento da inflação. Parte dos impostos incide sobre os preços dos produtos. Ainda de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a carga tributária de impostos tem um impacto direto na vida das pessoas, pois é a partir desses valores que o governo consegue investir em áreas importantes, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. E com a proximidade do Dia das Mães, época em que o comércio ganha fôlego, a arrecadação tributária deve ter números expressivos. De São Paulo, Leonardo Félix. E o presidente do Banco Central, Campos Neto, defendeu hoje a atual taxa Selic de 13,75% ao ano e disse não saber quando a queda dos juros vai acontecer. O índice está no maior patamar em mais de 6 anos. O governo Lula pressiona por uma queda publicamente nessa taxa para acelerar o crescimento da economia, enquanto o Banco Central aponta para o risco de inflação. No Senado, Campos Neto justificou não saber quando o juro vai cair, porque ele é um voto dos 9, e explicou que o processo acontece de forma técnica no seu tempo e caminho certo. Ainda de acordo com o presidente do BC, se o Banco Central tivesse parado de subir os juros no ano passado, a inflação teria sido de 10% em 2022. Para definir o nível dos juros, o Banco Central se baseia no sistema de metas de inflação. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, Campos Neto disse que as ações mostraram bons resultados. E que está caindo a inflação, né? Então a gente entende que ter atuado antes funcionou e a gente precisa esperar para ver os próximos números e os próximos acontecimentos para ver qual é o curso de ação, sempre muito técnico do Banco Central. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta terça-feira em alta, com os mercados antecipando aí a decisão de juros nos Estados Unidos e de olho na audiência do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, no Senado Federal. A moeda norte-americana subiu 0,46% e encerrou o dia cotada a R$ 5,06 na venda. A arrecadação de impostos e contribuições federais no Brasil atingiu 581 bilhões e 795 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023. Os dados foram revelados hoje pela Receita Federal. O
O valor corresponde ao melhor desempenho arrecadatório para o período desde 1994, ano que marca o início da série histórica. De acordo com o fisco, no acumulado do ano, a alta de real acima da inflação de 0,72% pode ser explicada principalmente pelos recolhimentos do ajuste do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e da contribuição sobre o lucro líquido e das desonerações concedidas no IPI e PIS/COFINS. Somente no mês de março, a arrecadação total das receitas federais atingiu 171 bilhões e 56 milhões de reais, registrando decréscimo real abaixo da inflação de 0,42% em relação ao mesmo mês do ano passado, período que segue com a maior arrecadação para o mês. E olha só, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que será candidato à reeleição em 2024 e inicia uma nova campanha pela Casa Branca. Ele vem sendo questionado, principalmente pela idade, já que teria 86 anos no final de um eventual segundo mandato. Biden postou a mensagem sobre a candidatura, dizendo que era momento de defender a democracia e as liberdades fundamentais. Ele também disse que a reeleição permitiria concluir o trabalho à frente do governo americano. Biden concorre à indicação do Partido Democrata sem nenhum adversário real, após vitórias legislativas e grandes embates internacionais em seus primeiros anos no cargo. Em seguida ao anúncio, o Partido Republicano criticou Biden. A líder da legenda, Ronna McDaniel, ressaltou que o presidente estava tão desconectado da realidade que achava que merecia mais 4 anos no poder, quando tudo o que fazia era criar uma crise atrás de outra. Uma pesquisa divulgada pela rede NBC no fim de semana mostrou que 70% dos americanos, incluindo 51% dos democratas, consideravam que Biden não deveria ser candidato. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunciou um ataque russo contra um museu no nordeste do país. De acordo com o chefe de Estado, o episódio teria deixado 1 morto e 10 feridos. Um vídeo compartilhado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denuncia o resultado do ataque contra um museu de história em Kupiansk, cidade localizada no nordeste do país. Zelensky disse ainda que havia pessoas sob os escombros e que os culpados por crimes de guerra seriam levados à justiça. Antes da guerra, Kupiansk tinha mais de 25 mil habitantes. A cidade foi tomada pelos russos nos primeiros dias da invasão, há mais de um ano, mas os ucranianos conseguiram retomar a localidade em setembro. No início de 2023, as tropas de Moscou voltaram a atacar a região. O governo da Ucrânia ordenou no início de março que as pessoas vulneráveis deixassem a cidade. E após 30 anos de investimentos e de luta contra a caça, um conservacionista sul-africano cansou da situação. É isso mesmo, Ju. Ele colocou em leilão a maior fazenda de rinocerontes do mundo. Gastei minhas economias, passei 30 anos investindo nessa população de rinocerontes e agora acabei ficando sem dinheiro. O empresário, que construiu seu patrimônio no setor de turismo, comprou o primeiro exemplar ao se aposentar. Agora, ele possui mais de 2.000 rinocerontes brancos do sul e 8.000 hectares de terra. John acredita que gastou 150 milhões de dólares no projeto e espera que outra pessoa continue com a fazenda. We have a very good breeding record and we have a very good protection record. Temos um histórico muito bom de criação e proteção, então alguém pode continuar fazendo isso e expandir para mais e mais rinocerontes. Alguém poderia fazer isso com muita facilidade. Minha preocupação é que, infelizmente, no mercado negro, um chifre de rinoceronte morto ainda vale mais do que um rinoceronte vivo. Isso me preocupa muito. No mercado clandestino, os chifres podem custar até $60 mil o quilo. Apesar de reprimir a caça furtiva em parques nacionais, quase 450 rinocerontes foram mortos na África do Sul no ano passado, um pouco menos do que em 2021. O lance inicial pela fazenda, que será leiloada a partir de 26 de abril, será de $10 milhões.
E de volta ao Brasil, olha só, a Igreja Internacional da Graça de Deus tem como parte da sua missão estender o amor de Deus às pessoas para além das portas da igreja. E é pensando nisso que muitos eventos de evangelização e doação de roupas e alimentos são promovidos. É isso mesmo. E no último fim de semana, o Ministério Mulheres que Vencem promoveu um dia de muita oração na Praça da República, aqui em São Paulo. Acompanhe. Logo cedo, as Mulheres que Vencem já estavam se organizando para a missão do dia: levar a palavra de Deus para quem está nas ruas do centro de São Paulo. O evento de orientação social, que aconteceu nesse 22 de abril, contou com a distribuição de mais de 300 lanches, sucos e roupas. E teve, é claro, muita oração. Amém? Glória a Deus. Essa ação social tem como objetivo levar a palavra do Senhor para essas pessoas que estão em situação vulnerável. Somente em São Paulo, mais de 42 mil pessoas vivem em situação de rua. E neste período do ano, com a chegada do inverno, a busca deles deixa de ser somente por alimento. Com isso, a ajuda de membros da Igreja Internacional da Graça de Deus é essencial para o sucesso da ação, que procura aquecer o corpo e a alma. Nós sabemos que estamos chegando nos dias frios, né? E as pessoas necessitam verdadeiramente, né, de um agasalho, de uma roupa de frio. Nós sabemos como que cruel é essas pessoas que vivem, né, como moradores de rua, né? E essas pessoas precisam da nossa ajuda. O Ministério MQV busca despertar na mulher a vontade de viver o que Deus preparou, de desenvolver a autoestima, curar feridas emocionais, resgatar princípios da família e valorizar a fé em Deus. As ações da igreja junto com o Ministério Mulheres que Vencem acontecem mensalmente em todo o Brasil e são só uma parte do trabalho realizado com tanto amor e dedicação. Fundamental. Que trabalho bacana, hein? Parabéns. Essencial. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã.